Olá, Entre Cristo, que bom estar com vocês aqui novamente. Hoje nós vamos falar da história de Robert Letourneau. Essa é uma história de um garoto totalmente improvável, um garoto que não gostava de estudar, um garoto que largou a escola na 8ª série, ou seja, ele só concluiu a 7ª série, que não parava em emprego nenhum. Ele foi pedreiro, carpinteiro, eletricista, várias coisas ele fez, porque ele não se encontrava, ele não conseguia, na verdade, se encontrar, ele não parava em emprego nenhum, mas ele se torna o maior inventor de máquinas de terraplanagem. Ele criou máquinas insuperáveis, novidades tecnológicas. Ele não tinha estudo, mas ele conseguiu fazer isso. E ele ainda deixou mais de 300 patentes registradas. Como é possível, gente? Como é possível? Que milagre que aconteceu na vida desse rapaz, que acabou virando nome de rua, virando nome de aeroporto nos Estados Unidos, virando nome de escolas. O que aconteceu para que esse rapaz vivesse todas essas coisas? Eu vou contar para vocês essa história. Esse rapaz, um dia, ele ouviu uma pregação e ele resolveu deixar Jesus entrar no seu coração. Ele resolveu entregar a vida dele para Jesus. E naquele primeiro amor, ele queria trazer todo mundo para Jesus, apresentar Jesus para todo mundo. E logo o pastor dele percebeu que ele não tinha jeito para pregador. E aí o pastor, muito amável, falou para ele: ai, Robert, meu filho, Deus precisa tanto de homens de negócio como ele precisa de pregadores. Aí o Robert fez uma oração, ele falou: Deus, então me faz um homem de negócios que eu vou usar a minha riqueza para a tua obra, para a causa de Jesus Cristo. E Deus ouviu a oração desse menino e esse menino começou a crescer. Ele montou uma empresa com apenas $1.000 e um trator velho. E essa empresa começou a receber encomendas, começou a crescer. Mas aí um dia ele falou assim: olha, eu vou deixar de entregar o meu dízimo, eu vou investir tudo isso aqui na minha empresa, e quando a minha empresa estiver ganhando muito dinheiro, aí o meu dízimo vai ser maior. Gente, lá na frente, né, ele disse que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, ele ter deixado aquele primeiro momento de sucesso subir a cabeça dele, né? Mais tarde ele escreveu que esse foi o maior erro da sua vida, porque o seu negócio que estava indo bem fracassou e ele faliu. Olha aí, eu vou ler para vocês o que ele escreveu. Olha só o que ele disse. Ele falou: Deus não trabalha desta maneira. Esperar para ver como será a colheita antes de dar para Deus a sua santa parte mostra a nossa pouca fé, e Deus com certeza percebeu a falsidade da minha justificativa. Ele conta que deu tudo errado na vida dele, gente, e ele faliu aos 30 anos. E aí ele aprendeu que Deus não está interessado no dinheiro do nosso dízimo. Ele está interessado na nossa fidelidade. É quando a gente coloca Deus ali em primeiro lugar. Aí ele resolve recomeçar tudo novamente. Dessa vez ele fala assim: ai, Deus, ó, quer saber? Não é só o dízimo, não. Eu quero que o Senhor use mesmo tudo que eu ganhar, eu vou disponibilizar sim para o reino de Deus, para o que eu ver, para a necessidade que eu ver do reino de Deus. E aí ele começou a deslanchar, começou a ter aquelas ideias inéditas, né? E ele, gente, que não tinha nem estudo, um menino que saiu da escola, ele começou a construir máquinas gigantescas, ele inventa aqueles pneus gigantescos que ninguém ainda havia inventado. Ele vai lá, ele patenteia isso e ele começa a construir máquinas enormes, tratores enormes, escavadeiras, materiais e equipamentos de terraplanagem, e aí ele vai dominando o mercado.
estado e ele vai se tornando líder absoluto na América. Para você ter uma ideia, toda a grande malha ferroviária dos Estados Unidos foram as suas máquinas que abriram caminho. E ele criou equipamentos inéditos, equipamentos para perfuração, tanto em solo como em alto mar, para buscar gás e petróleo. Esse menino é impressionante, ele fez tudo isso, ele cumpriu realmente o que ele prometeu para Deus, né? Ele tinha essa vontade de levar o evangelho, já que ele não podia ser um pregador, ele não foi chamado para ser um pregador, mas ele foi chamado para ser esse mantenedor, esse homem visionário. E para você ter uma ideia, ele foi um dos primeiros patrocinadores do ministério do Billy Graham. Billy Graham foi assim um maior evangelista do seu tempo, e Robert Letourneau foi um dos seus primeiros patrocinadores, e ele cumpriu o seu compromisso com Deus, e por isso Deus o abençoava. E quando alguém perguntava qual era o segredo do sucesso, olha só o que ele respondia, ele falava: eu sou apenas um mecânico que Deus tem abençoado. Gente, olha que humildade desse homem. Ele dizia: Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não há explicação lógica para o fato de eu ter desenvolvido essas máquinas. Eu não passei da 7ª série da escola. Aos 30 anos eu estava falido. Olha que coisa, você veja bem, ele deu toda a glória para Deus. Ele fala assim: olha, não sou eu, é Deus. Eu não tenho como explicar isso. Deus usou esse mecânico aqui para construir essas máquinas que ninguém tinha construído ainda. E é tão impressionante essa história que quando o Robert ele ia assinar um cheque, uma promissória, um contrato, algo que precisava da sua assinatura, ele, embaixo da assinatura, ele colocava Mateus 6,33. Sabe o que está escrito? Lá são palavras de Jesus. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, que coisa linda, gente! Mateus 6,33 fazia parte da sua assinatura. Eu quero te convidar hoje, viu? Para que Mateus 6,33 comece a fazer parte da sua assinatura. Para você sempre se lembrar que buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas virão sendo acrescentadas na sua vida. Esse garoto que fugiu da escola, esse garoto que não queria saber dos estudos, esse garoto que não parava em emprego nenhum, acabou fazendo um instituto tecnológico. Desse instituto, com o tempo virou uma universidade. Aos 77 anos, uma universidade nos Estados Unidos dá um diploma para ele e ele diz todo feliz: ai, agora eu tenho um diploma. Esse menino, vê só como que Deus faz as coisas. O Robert, ele prosperou, ele ajudou muita gente, ele levou muitos pregadores a muitas partes do mundo, ele patrocinou Billy Graham, esse grande evangelista que ganhou milhares de almas, e o Robert fez parte disso. Ele foi um dos maiores empreendedores da América, ele deixou realmente a sua marca. E uma outra coisa que eu acho assim muito linda é que o filho do Billy Graham, ele fez uma homenagem póstuma para o Robert, e ele fala assim que Deus, ele havia usado esse homem como um grande empreendedor, sim, para deixar a sua marca na história, no mundo dos negócios, mas Deus o usou para um propósito maior,
né? Plantando no seu coração. Olha como ele falou no discurso. Falou, olha, Deus usou para um propósito maior, plantando no seu coração o desejo de espalhar o evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Ele foi amigo do meu pai e um dos primeiros doadores da Associação Evangélica Billy Graham. Robert era um homem inovador que estava alerta para usar os seus talentos dados por Deus para fazer a diferença para Jesus Cristo e anunciá-lo às próximas gerações. Gente, que coisa forte! Esse homem morreu em 1969 e sabe o que está escrito lá no seu epitáfio? Está escrito Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele aprendeu que primeiro era Deus, que Deus precisava estar em primeiro lugar. Às vezes você deixa Deus em último lugar, e talvez seja por isso que a sua vida não anda, mas nós podemos mudar isso hoje. Eu quero deixar aqui para você a mesma frase que aquele pastor falou para o Robert lá atrás. Olha, Deus precisa tanto de homens e mulheres de negócio, como Ele precisa de pregadores. Use o seu talento para a glória de Deus. Deus abençoe.